Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um curso da Casa do Ensino. Meu nome é Ana Paula, eu sou especialista na área trabalhista e previdenciária e hoje a gente está aqui para conversar sobre a desoneração da folha de pagamento com foco nas empresas de construção civil, onde a gente teve aí diversas alterações, ao longo de 2013 e também teremos novas regras para o ano de 2014. Então a gente vai analisar passo a passo, aprender os cálculos, todos os detalhes sobre essa área que é tão complexa, que é a área de construção civil. Vamos iniciar por um conceito básico da desoneração da folha de pagamento. Então, a legislação, resumindo, ela nos traz o seguinte conceito: a desoneração da folha de pagamento é um sistema tributário obrigatório a que algumas empresas estão sujeitas e que consiste na troca da contribuição de 20% sobre a folha de pagamento por uma contribuição sobre a receita bruta mensal. Então, o primeiro ponto a destacar é: se a sua empresa está na desoneração, em qualquer área, não só na construção civil, ela é um sistema obrigatório, não é um sistema facultativo. A partir do momento em que a empresa se enquadra nas regras da desoneração, ela deve seguir todas as regras legais para esse sistema tributário. E o segundo ponto é que na desoneração a gente não tem exatamente uma isenção de contribuição, a gente tem uma troca de contribuição. Eu troco os 20% sobre a folha de pagamento por uma outra contribuição que incide sobre a receita bruta. Então, a empresa eu tiro uma contribuição, que são os 20% que incidem sobre empregados, autônomos e empresários, e coloco outra no lugar, que é uma alíquota sobre a receita bruta mensal da empresa. A desoneração da folha está prevista na Lei 12.546 de 2011, que teve diversas alterações. Então, a gente ressalta que, se vocês forem buscar o texto legal da 12.546, busquem numa fonte confiável, porque ela teve diversas alterações desde a sua publicação. Então, uma fonte confiável, uma sugestão, é o site da Receita Federal do Brasil. Ali tem um íconezinho, legislação, e vocês podem achar o texto da lei atualizado, até as últimas medidas provisórias e atualizações que a gente teve. Todo esse texto que a gente vai ver a partir de agora está atualizado com todas as regras para a desoneração da construção civil. Bom, vamos falar então especificamente sobre a construção a partir de agora. A atividade de construção civil está entre as atividades desoneradas, porém o sistema sofreu diversas alterações, principalmente ao longo do ano de 2013. Então, nos próximos tópicos, a gente vai analisar a situação da atividade de construção civil dentro da desoneração da folha de pagamento. Bom, aqui está organizado na forma das principais perguntas que a gente tem recebido aí sobre a atividade. Então, a primeira pergunta que se apresenta é: quais são, afinal, as atividades da construção civil que estão desoneradas? Bom, o primeiro ponto a saber é que a atividade de construção civil está ou não da desoneração conforme o seu CNAE. O CNAE, o Cadastro Nacional de Atividades Econômicas, lá do IBGE. O que determina se a empresa de construção está ou não na desoneração é o CNAE da atividade. Para saber se os CNAEs da sua empresa, você deverá consultar o documento do CNPJ. Então, se você não tem certeza quais são os CNAEs que compõem a sua atividade, pegue agora o documento do CNPJ e veja ali que você vai ter o CNAE principal, atividade principal, e depois diversos CNAEs secundários, e qualquer um deles vai nos interessar a partir de agora para a gente ver se a sua empresa está ou não na desoneração na área da construção civil. Bom, então, quais são as atividades que estão desoneradas? O principal ponto, dos primeiros pontos da desoneração na construção, é que a gente tem aí 2 períodos de desoneração. Então, lá no período de 1º de abril a 31 de maio de 2013, e depois, a partir de 1º de novembro de 2013, a gente tem na desoneração os seguintes grupos da CNAE: o 412, o 432, o 433 e o 439. Então, se você tem um CNAE que inicia com um desses 4 grupos, então os primeiros dígitos da CNAE são
412, 432, 33 ou 39, você está na desoneração, esteve na desoneração em abril e maio de 2013 e está de novo na desoneração a partir de 1º de novembro de 2013. E aí a gente tem grupos da CNAE que entram na desoneração a partir de 1º de janeiro de 2014 e se somam aos que já estavam. Então, a partir de janeiro de 2014, a gente tem o 421, 422, 429 e 431. Então, se o seu CNAE inicia com um desses 4 grupos, ele vai estar na desoneração a partir de janeiro de 2014. Os demais, os que a gente viu antes, já estão na desoneração. Então, a gente vai ficar com 8 grupos da CNAE dentro da desoneração a partir de 1º de janeiro de 2014. Bom, você consultou o seu CNPJ? Se você tem um dos CNAEs acima na sua atividade principal ou nas secundárias, sua empresa é abrangida pelo sistema da desoneração da folha. Então, é fundamental, se você tem dúvida, volte aqui nessa tela, consulte lá o seu CNPJ, para que a gente possa ver se na atividade principal ou em qualquer uma das secundárias, você tem algum dos grupos que se encaixam na desoneração. Vamos então adiante. Bom, como é que eu vou definir? Então, eu verifiquei lá o meu CNPJ e dentro dos meus CNAEs eu tenho algum ou alguns desses que a gente analisou antes. Então, como é que eu vou ver se eu estou na desoneração num determinado mês ou não? Então, agora que a gente já descobriu que no seu CNPJ tem um CNAE que está na desoneração, a gente vai analisar o CNAE principal, que deve ser feito mensalmente essa operação que a gente vai ver agora. Então, em primeiro lugar, o que é CNAE principal? Para a desoneração da folha, CNAE principal é aquele com maior receita auferida ou esperada na competência, ou seja, é a atividade que mais faturou no mês. Então, a gente tem aqui um conceito diferente para a desoneração. O CNAE principal é aquele que mais faturou dentro da competência, dentro do mês. Então, vamos lá. A gente está, por exemplo, em janeiro de 2014. Então, vou verificar das minhas atividades qual é que obteve maior faturamento no mês de janeiro de 2014. Esse vai ser o meu CNAE principal naquele mês e esse é que vai determinar se eu estou ou não na desoneração da folha. Para definir se a sua empresa está ou não na desoneração, você deverá analisar mensalmente qual a sua atividade que teve maior receita, atribuir para ela um CNAE e, finalmente, verificar se esse CNAE está na desoneração. Então, você que lá no início viu que um dos seus CNAEs está desonerado, agora, todos os meses, você vai atribuir para você mesmo um CNAE principal. CNAE principal é a atividade que mais faturou. Então, eu vejo qual é a minha atividade que mais faturou, vejo qual é o CNAE dessa atividade e vejo se esse CNAE está na desoneração. Isso, gente, tem que ser feito todos os meses. Para ficar mais clara a questão do CNPJ principal, vamos dar uma olhadinha nesse exemplo. Digamos que na sua empresa a gente tem 2 CNAEs. No CNPJ você achou lá o CNAE 4110-7, Incorporação Imobiliária, e o 4120-4, que é Construção de Edifícios. No mês de dezembro, então, em primeiro lugar, vamos voltar um pouquinho. Em primeiro lugar, um dos meus CNAEs está na desoneração. Qual deles? O 4120-4, Construção de Edifícios. Então, vou me preocupar e todos os meses vou ver qual é o principal. Então, no mês de dezembro, vamos dizer que a incorporação faturou R$ 120 mil e a construção de edifícios faturou R$ 220 mil. Então, no mês de dezembro, o CNAE 4124, que é o da construção de edifícios, está na desoneração. Assim, no mês de dezembro, a empresa está desonerada. Então, todos os meses, você vai fazer esse exercício. Vai verificar qual a atividade que faturou mais, nesse exemplo, a construção de edifícios,
vai atribuir para ela um KNAI e vai verificar se esse KNAI está ou não na desoneração. Segundo exemplo, no mês de janeiro, essa mesma empresa teve os seguintes receitas. Incorporação faturou R$340 mil e a construção faturou R$210 mil. Então a gente vai verificar, no mês de janeiro a situação mudou. Qual foi a minha atividade que mais faturou? Foi a incorporação. Então o KNAI 4117, que é o da incorporação de imóveis, não está entre as atividades desoneradas. Lembra lá dos primeiros slides? Então, no mês de janeiro, a empresa não está na desoneração. Então, gente, aqui fica bem claro que esse exercício tem que ser mensal. No mês em que a atividade que faturou é uma atividade que faturou mais, é uma atividade que não está na desoneração, como nesse segundo exemplo, a empresa, naquele mês, simplesmente não está na desoneração. O que significa isso? Que naquele mês ela paga 20% sobre a folha e não recolhe nada sobre a receita bruta daquele mês específico. Quando chegar fevereiro, eu vou lá e vou fazer esse enquadramento de novo. Vou verificar quem que faturou mais, a incorporação ou a construção. E dependendo da resposta, vou estar ou não na desoneração no mês de fevereiro. Ficou claro? Bom, lembrete de novo. A avaliação da atividade principal tem que ser feita mensalmente. Então, todos os meses, a gente vai fazer esse exercício. Eu aconselho a vocês a fazer uma planilha, pode ser uma planilha de Excel, bastante simples, e nessa planilha vocês vão ali lançando as receitas durante o mês, para que no fim do mês eu possa ter uma visão geral de qual foi a minha atividade que teve maior faturamento. Então, tem que ter esse acompanhamento e esse jogo, digamos assim, de informação entre o setor da empresa que faz o faturamento, que tem ali o controle das receitas, e o setor de departamento pessoal, de recursos humanos, que vai calcular as contribuições sobre a folha. Os departamentos na desoneração têm que trabalhar juntos obrigatoriamente. Vamos à nossa terceira pergunta. Minha empresa está na desoneração. Bom, a minha atividade principal no mês, ela está na desoneração. E agora, o que eu faço? Bom, se a tua empresa está na desoneração, a gente vai ter dois efeitos imediatos. O primeiro é que você vai estar isento dos 20% sobre a folha de pagamento. Os 20% que incidem sobre os valores que você paga a empregados, autônomos e empresários. E o segundo efeito é que você vai passar a recolher 2% naquele mês sobre a receita bruta mensal. Essa é a famosa CPRB, Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta. Então, a gente tem isenção dos 20% e no lugar desses 20% entra uma nova contribuição, 2% sobre a receita que foi oferida pela empresa. Então, agora, a gente vai analisar em separado cada uma dessas situações. Vamos falar sobre a folha de pagamento e depois vamos falar sobre a CPRB, para ficar bem claro, porque a gente tem aqui diversas atividades e diversas situações diferentes que a gente vai ver a partir de agora. Então, primeiro vamos falar de folha de pagamento. Então, a gente tem aí duas situações básicas da folha na construção civil. Eu peço que você preste bastante atenção para conseguir diferenciar e visualizar isso aí na sua empresa. Primeiro, as empresas de construção civil normalmente possuem obras próprias, certo? Aquela obra em que a própria empresa de construção civil é a dona do SEI, ou seja, fez o registro da obra, fez aí a matrícula SEI e é a dona da sua obra, certo? Pois então, só estão desoneradas, ou seja, isentas de 20% sobre a folha, as obras que tiveram matrícula SEI registrada nos períodos em que a atividade de construção civil está na desoneração. Vamos analisar esse quadro aqui para facilitar um pouco a visualização disso. Então, na primeira coluna da tabela, a gente tem a data do registro da matrícula SEI. E do outro lado, as situações da desoneração. Então, dá uma paradinha agora, verifica quais são lá as obras que a sua construtora ou o seu cliente
Tem. E vai pegar o registro dessa obra para verificar quando é que foi tirada a matrícula SEI, né? Quando que essa obra foi registrada, porque essa informação é fundamental para você saber quais as obras estão na desoneração e quais as obras que não estão. Primeira situação, matrícula SEI registrada até 31 de março de 2013. Não está na desoneração e sobre a folha dessa obra você deve pagar 20% sobre a folha até o término da obra. Então, se essa obra for terminar lá em 2016, 2017, tanto faz. Até lá você vai pagar 20% sobre a folha. Segunda situação, a data da matrícula SEI aconteceu entre 1º de abril de 2013 e 31 de maio de 2013. Bom, essa é uma época desonerada. Então, as obras que tiveram registro nesse período estão desoneradas e não vão pagar 20% sobre a folha até que a obra termine. Tanto faz se essa obra vai terminar em 2015, 2016, 2017, até lá essa obra está isenta dos 20% sobre a folha. Terceira situação, o registro do SEI aconteceu entre 1º de junho de 2013 e 31 de outubro de 2013. Bom, aqui é uma época que a gente não teve desoneração na construção civil. Então, estas obras não estão desoneradas e vão seguir pagando os 20% até o término dessa obra. Quarta situação, o seu registro de SEI aconteceu entre 1º de novembro de 2013 até 31 de dezembro de 2014. Bom, a partir daqui, a construção civil está na desoneração da folha. Então, estas obras estão desoneradas e não pagam 20% até o seu término. Tanto faz se esse término acontecer depois de 2014. Elas são obras que estão na desoneração. Então, eu te aconselho o seguinte, pega lá o registro das obras, né? Quando a gente registra o SEI, sai um documento do INSS onde tem a data, não é a data do início da obra, gente, é a data do registro do SEI, certo? Pode ter duas datas diferentes aí. Eu posso ter registrado o SEI, por exemplo, em abril e a obra ter começado em julho. Mas o que nos interessa aqui é a data do registro SEI. Então, você vai pegar lá o documento das obras, vai verificar quais são as obras da sua construtora, faz aí uma listinha e coloca, né, as obras e a data do registro SEI de cada uma. E compara com essa tabelinha aqui. E aí você vai saber quais são as obras que estão na desoneração e que vão estar isentas de 20% e quais as que não estão, e sobre elas você segue pagando os 20% sobre a folha, certo? Bom, agora que a gente falou sobre a folha lá das obras próprias, a gente vai analisar a segunda situação que também acontece nas empresas de construção civil. Algumas empresas de construção civil, além de terem as obras próprias, também prestam serviços. Por exemplo, pintura, instalação elétrica, instalação hidráulica, em obras de terceiros, certo? Então, nesse caso, essas empresas têm uma folha de pagamento para as prestações de serviço. As prestações de serviços têm uma folha própria, ok? Então, o que acontece aqui? A gente teve a folha da obra própria, agora a gente tem a folha da prestação de serviço a terceiros e, além disso, as empresas de construção civil, além da obra própria, além da prestação de serviço, também tem um terceiro tipo de folha, que aí todas têm, que é a folha da administração, onde estão os sócios, os empregados administrativos, em algumas situações a gente tem aí o engenheiro, o arquiteto, os responsáveis técnicos pela obra. Então, basicamente, numa empresa de construção civil, a gente tem três situações. Folha das obras próprias, onde a própria empresa é a dona da matrícula, folha das obras de terceiros, onde a empresa não é o dono do SEI, ou seja, ele foi lá fazer uma prestação de serviço, e uma terceira folha, que é a folha administrativa. Então, agora a gente vai tratar da desoneração nas folhas de obras de terceiros e nas folhas da administração. Vamos lá de novo para o nosso quadrinho. Então, aqui, o que vai nos interessar aqui? Qual é a competência dessa folha de pagamento? E na segunda parte, a gente analisa a desoneração da folha. Então,
nas competências até 31 de março de 2013, essas folhas não estão desoneradas e a gente tem que pagar 20% sobre elas. De 1º de abril de 2013 a 31 de maio de 2013, essas folhas estão desoneradas e eu não pago 20% sobre a folha dessas duas competências. Depois, de 1º de junho de 2013 a 31 de outubro de 2013, a construção civil sai da desoneração. Então, nesse período, eu devo pagar 20% sobre as folhas de terceiros e sobre as folhas da administração. A partir de 1º de novembro de 2014 e até 31 de dezembro de 2014, a construção civil volta para a desoneração e aí eu estou com desoneração dos 20% sobre a folha de pagamento. Então, eu não pago 20% sobre a folha nem das terceirizações e nem da minha folha administrativa, estou desonerada no período. Então, aqui o que vai nos interessar é a competência da folha. Então, se lá no início você verificou que o seu CNAE está na desoneração, depois você verificou que na competência a sua atividade principal, aquela que mais faturou, é desonerada. Então, agora você vai verificar nas competências determinadas nesse quadro se você recolheu ou não os 20% sobre essas duas folhas, terceirizações e folha da administração. Bom, aqui a gente tem uma estrutura, tá? Eu peço que você acompanhe esse desenho, esse gráfico bem de perto, porque aqui a gente consegue, eu acho que ter uma visão mais global de tudo isso que a gente falou até agora. Então, vamos dizer que a gente está na competência dezembro de 2013 e que a gente tem uma construtora com essa estrutura que está aparecendo aqui. Então, a gente tem uma construtora com seu CNPJ, no CNPJ ela tem a folha da administração. Na competência dezembro, essa construtora, além da folha de administração, tinha mais 4 folhas. A folha de uma obra própria, com SEI registrado em julho de 2013, a outra folha de uma outra obra própria, com SEI registrado em novembro de 2013, uma prestação de serviço de instalação elétrica que ela fez no mês de dezembro e, por último, uma obra própria também que teve o SEI registrado em dezembro de 2012 e que está correndo. Então, vamos lá, vamos analisar cada uma das folhas, qual é a situação com relação à administração. Bom, a gente está na competência dezembro de 2013, uma competência que está desonerada. Então, a folha da construtora está desonerada, não recolhe 20%. Primeira situação lá em cima, obra própria com SEI em julho de 2013. Bom, se a obra teve SEI em julho, se você viu lá no nosso primeiro quadrinho, julho é uma competência que não está na desoneração. Então, sobre a folha dessa obra, ela segue pagando 20%. Segunda, uma obra própria que ela teve o SEI registrado em novembro de 2013. Então, vamos lá voltar no nosso quadrinho, novembro de 2013 é uma competência com desoneração. Então, sobre essa obra, ela é desonerada e não recolhe 20%. Terceira, uma prestação de serviço, gente, de instalação elétrica. Em que competência a gente está? A gente está na competência dezembro de 2013, uma competência em que a desoneração está vigente. Então, sobre essa folha dessa prestação de serviço, eu não recolho 20%, porque é uma competência desonerada. E, por último, uma outra obra própria que ela registrou o SEI lá em dezembro de 2012. Em dezembro de 2012, é uma competência que não está abrangida pela desoneração na construção civil. Portanto, ela paga 20% sobre a folha, certo? Então, analisem bem essa situação e tentem comparar esse desenho que a gente está vendo aqui na tela com a situação que vocês têm aí. Montem mais ou menos uma estrutura parecida com essa que eu desenhei aqui para a gente estudar, para a construtora de vocês, e com certeza vai ficar bem mais claro para entender a situação das folhas de pagamento, tá? Lembre-se que, olhando isso assim no gráfico, visualmente, normalmente fica mais fácil de entender e da gente se achar aí na situação da nossa empresa, né, que a gente precisa analisar competência por competência.
Bom, vamos fazer um lembrete. Como vimos até aqui, a desoneração da folha atinge sempre os 20% que incidem sobre os valores pagos aos empregados e aos contribuintes individuais, que são os autônomos e empresários. A empresa, gente, continua recolhendo, sem nenhuma alteração, normalmente, a contribuição do RAT, né, lá o nosso 1, 2, 3 do RAT, sobre o qual a gente ainda tem a incidência do FAP, e a contribuição para outras entidades, que são os terceiros, que normalmente têm a alíquota de 5,8%. A desoneração só atinge os 20%, gente. RAT e terceiros continuam sendo recolhidos normalmente todos os meses com as alíquotas que vocês estão acostumados, tá? Bom, vamos à segunda situação. A gente já falou sobre folha, agora a gente vai falar sobre a CPRB, que é a contribuição que entra, né, no lugar da isenção dos 20%, a contribuição previdenciária sobre a receita bruta. A atividade de construção civil vai recolher a CPRB com alíquota de 2%. Então, a CPRB é recolhida em DARF, o código desse DARF é o 2985 e vence no dia 20 de cada mês, no mesmo dia da GPS da folha, e tem por base a receita do mês anterior. Então, se eu vou calcular, por exemplo, o CPRB que eu vou pagar em 20 de fevereiro, vai ter por base a minha receita de janeiro. O de 20 de março vai ter por base a receita de fevereiro e assim por diante. Então, a CPRB, ela vem para suprir a contribuição que a gente teve, a desoneração lá na folha. O recolhimento do CPRB é centralizado no CNPJ da matriz. Então, assim como outros tributos federais, PIS, COFINS, Imposto de Renda, a gente vai ter um único DARF da CPRB por mês. Esse DARF vai ser preenchido com o CNPJ da matriz e a receita bruta, que vai fazer a base de cálculo dos 2%, vai somar a receita da matriz e a receita de todas as filiais que a empresa tiver. Tá? Então, sempre que vocês forem calcular a CPRB, que a gente vai falar sobre ela agora, a gente vai considerar a receita da matriz mais a receita das filiais, se houverem, porque esse recolhimento vai ser feito num único DARF todo somado. Bom, então sobre o que incide esses 2%? Sobre o que, qual é a base de cálculo da CPRB? Então a base de cálculo da CPRB, reparem aqui na tela que a gente tem um maisinho, né, sobre a base de cálculo e depois do lado ali um menos, que vai indicar o que a gente vai tirar dessa base de cálculo. Então, primeiro ponto, os 2% incidem sobre a receita bruta total do mês, de todas as atividades da empresa e de todos os estabelecimentos, matriz e filiais. Ou seja, eu vou somar o meu faturamento bruto do mês. Tudo que eu ganhei no mês é a base de cálculo dos 2%. Na construção civil, o que eu vou reduzir? O que eu posso tirar desse total? Vou reduzir a receita que vieram das obras com SEI registrado até março de 2013 e vou tirar também a receita das obras com SEI registrado entre junho de 2013 e 10 de 2013. Vocês lembram que sobre essas obras a gente recolheu 20% sobre a folha? Pois então, a receita dessas obras não paga os 2%. Por quê? Porque eu paguei os 20% sobre a folha, então eu não pago os 2% sobre essa receita. Então, pego a minha receita total, tiro a receita das obras de SEI registrado até março de 2013 e tiro a receita das obras com SEI entre junho de 2013 e outubro de 2013. E aí, finalmente, vou chegar na minha base de cálculo líquida. Sobre isso, vou aplicar 2% e vou ter o valor da CPRB a recolher naquele mês. Vamos ver um exemplo disso que vai nos situar um pouco mais claro. Uma construtora que teve as seguintes receitas em janeiro de 2014. Então, a gente está no mês desonerado, janeiro de 2014. Primeira receita, incorporação imobiliária, faturou R$50 mil. Segunda receita, uma obra que teve ser registrado em fevereiro de 2013, faturou R$80 mil. Uma prestação de serviço para terceiros, faturou R$30 mil. E uma obra que teve ser registrada em novembro de 2013, faturou R$90 mil.
Primeira coisa que ela vai fazer é verificar qual é o CNAE principal do mês, para ver se esse CNAE está de desoneração. Esse é o passo a passo. Então, CNAE principal. Receita da incorporação imobiliária foi 50 mil. A receita da construção civil foi 200 mil reais. Então, a maior receita vem de uma atividade que está da desoneração, que é a construção civil. Então, primeiro passo, essa empresa está na desoneração em janeiro de 2014, porque a sua maior receita veio de uma atividade desonerada, que é a construção civil. Aí, bom, eu sei que eu estou na desoneração, vou calcular CPRB. O que eu vou pegar? A minha receita bruta total do mês, 250 mil. Vejam que aqui dentro está a receita total, inclusive a receita da incorporação imobiliária. Tá? Então, receita bruta total, 250 mil. Vou tirar o que não está desonerado. O que não está desonerado? Aquela obra que teve que ser registrada em fevereiro de 2013. Então, essa receita sai da base de cálculo, 80 mil reais menos. Fico com 170 mil para ser a base de cálculo da CPRB. Vou fazer 170 mil vezes 2%. A minha CPRB da competência janeiro de 2014, que eu vou recolher lá em 20 de fevereiro de 2014, com o CNPJ da matriz, é de R$ 3.400. Ficou claro até aqui, gente? Então, essa é a CPRB. É bem mais simples, na verdade, do que a folha. Então, vamos continuar nesse mesmo exemplo e apurar o INSS das folhas de pagamento dessa mesma construtora. Então, vamos separar as folhas. Primeiro, folha da obra com SEI em fevereiro de 2013, que não é desonerada. Então, sobre essa folha, ela recolhe os 20%. Sobre as demais folhas todas, ou seja, da outra obra, da prestação de serviço e da matriz da construtora, da administração, ela não recolhe os 20%, porque são todas folhas que estão na desoneração. Então, sobre aquela obra que teve o SEI registrado em época fora de desoneração, fevereiro de 2013, ela segue recolhendo os 20%. Bom, vamos à nossa quarta pergunta da aula de hoje. Sou construtora, mas sou optante pelo Simples Nacional. Eu estou na desoneração ou não? As empresas optantes pelo Simples Nacional, enquadradas no anexo 4 do Simples, ou seja, as construtoras se enquadram no anexo 4, o anexo da construção civil, e recolhem lá pelo Simples os 20% sobre a folha, estão enquadradas nas regras da desoneração da folha de pagamento. Isso foi uma decisão da Receita Federal e vocês podem consultar a solução de consulta número 35 de 2013. Lá no site da Receita ela fica disponível também. Então, Simples Nacional, anexo 4, segue todas as regras que a gente viu até agora. Então, essas empresas continuam recolhendo o Simples normalmente, né, lá na guia do Simples. Devem recolher a CPRB 2% com as mesmas regras que a gente analisou até agora. E ficam isentas da contribuição sobre a folha com as mesmas regras que a gente já analisou. Ou seja, sou do Simples, mas estou enquadrado no anexo 4, eu sigo todas as regras da desoneração da folha de pagamento, claro, desde que meus quinais sejam participantes da desoneração. Nossa quinta pergunta. A desoneração modifica a retenção sobre a nota fiscal, a retenção famosa, a retenção de 11%? Bom, conforme o artigo 7º da Lei 12.546, as empresas que estão incluídas na desoneração e que prestam serviços mediante cessão de mão de obra, se vocês tiverem dúvida o que é cessão de mão de obra, consultem lá o artigo 31 da Lei 8.212 de 91. A retenção do INSS sobre o valor bruto da nota fiscal é de 3,5% ao invés de 11%, nos mesmos períodos em que estiverem desoneradas. Então, na competência, estou na desoneração, meu CNAE principal é desonerado, beleza. Então, naquele mês, as notas que eu emiti e que antigamente sofreriam retenção de 11%, passam a ter retenção de 3,5%. Pessoal, com as mesmas regras da retenção de 11%, ou seja,
mesma base de cálculos, mesmas deduções. A única coisa que muda é a alíquota. Em vez de 11, retém 3,5. Bom, pessoal, eu espero ter esclarecido as principais dúvidas sobre a construção civil. Não esqueçam de baixar o material que vocês têm na área do aluno, esse PowerPoint, a apostila, materiais complementares que porventura a gente coloque lá. Consultem a apostila, né? Vejam aí o que a gente tem de material para fazer essa essa compreensão da desoneração na construção civil. A gente agradece a sua participação, conheça todos os outros cursos que a gente tem disponíveis lá no nosso site.